Então, eu estava falando do esforço enorme que se tem que fazer quando você está num local e precisa se esconder das pessoas. E outro dia também eu estava pensando, quando você morre, que você se escondeu a vida inteira, as pessoas vão orar por você achando que você foi uma maravilha, uma belezinha, e uma pessoa bondosa, e você não é nada disso, e você começa a receber aquelas orações, aquilo ali vai te arder mais ainda a consciência. Olha isso. A gente tem que ser verdadeiro, nem que a gente seja o ralé, vai, a ralé. Mas você é aquilo, entendeu? Tem que partir do real. Não ficar se escondendo. E, por exemplo, se você tem uma tendência muito ruim, vai procurar um psiquiatra, né? Agora, se você é só ruinzinho, rancoroso, daí, mostre isso. Mostre. Olha, primeira vez que... Por que tem que mostrar? Para você ser julgado, para você ser condenado. Mas quem é que pode condenar uma pessoa rancorosa nesse mundo? Se somos todos, no fundo. Ó, até rimou. Então, a gente tem que fazer as coisas do jeito que a gente sente. Não gostou? Fala. É ser o que é. Não ele não está falando aqui, olha, você tem que ser uma pessoa perfeita para você conseguir a prosperidade. O que ele fala? Primeira coisa, aceitação. Vamos ver o que é necessário para seguir a lei do mínimo esforço, sendo exatamente quem você é, com os problemas que você tem, com as suas limitações. Não é a outra pessoa, é você. E aí, vamos ver aqui. Aqui ele fala, aqui nos Vedas, que é um conjunto de textos sagrados que constitui o fundamento da religião filosófica da Índia. Ele fala que esse princípio é conhecido como princípio da economia ou do faça menos e realize mais. Porque pensa, se você é uma pessoa briguenta, vamos supor, ciumenta, quanto mais você mostrar isso, mais as pessoas vão reclamar. E aí você vai vendo que não é bem assim, que pode diminuir um pouquinho, que pode aprender a dividir os seus amigos com outros. Tem gente que nem amigo quer dividir, né? Eu não estou falando nem de marido, de companheiro, estou falando de amigo. Tem gente que não aceita nem que o outro tenha outros amigos, que aquele amigo tem que ser só dele ou dela. Não tem? Eu conheço. Então, esse ciúme de tudo, é meu amigo, é só meu. É meu pai, é só meu, os outros irmãos que se danem. Minha mãe, só minha. E por aí vai. Meu tio, é só meu, entendeu? Tem gente que até manipula as pessoas de uma forma horrorosa, passa a vida inteira manipulando para ela ter aquelas pessoas do lado dela. E às vezes consegue, porque as pessoas, não, às vezes do lado, elas não estão ligando. Ele é uma criança, coitado. E aí vai separando todo mundo e deixa aquela coitadinha lá sozinha, né? A outra irmã, né? E vai manipulando, e assim vai. Por quê? Porque é doença. E aí, se você não mostra isso, as pessoas não vão poder te ajudar. E mesmo mostrando, as pessoas às vezes acham que é irrelevante, não é verdade? Então, às vezes a pessoa tem uma doença mais séria ainda, que é ter poder. Esse é o perigo. Porque às vezes a pessoa com poder, ela fica mais doente ainda. Essa pessoa que às vezes ela consegue mesmo, ela adquire o poder. E às vezes veio de um imperador de outra existência, isso. E ele quer continuar sendo que isso, gente, é doença. Doença porque a gente tem que se desligar daquilo que já fomos. Não é mais, não existe mais, está no passado. Agora, o que eu sou? O que eu posso fazer de melhor?
o que eu posso ser, né? Então, dizer para vocês que é uma coisa muito fácil ser você mesmo, às vezes pode ser um tormento para certas pessoas. Por quê? Porque elas vão mexer com toda a parte social da família. Eu não estou dizendo que é uma coisa fácil, porque eu passei várias vezes por isso. Eu sei o quanto dói, eu sei o quanto dói você ser caluniado como louco, como sem noção, e você tendo aquilo dentro de você, te corroendo se você não fizer. Então, existe muito pouca, digamos assim, paciência das pessoas ao lado quando você começa a mexer com elas. Quando você começa a questionar esses posicionamentos sociais, mas por que tem que ser desse jeito? Por que eu não posso ser de outro? Ah, porque vai ficar mal para a família, o que a sociedade vai falar? O que os vizinhos vão pensar de mim, que eduquei você? Não é isso? Então, essa pergunta tem que ser invertida. O que eu vou pensar de mim mesma quando eu vi você infeliz e enclausurado dentro de um armário sem poder sair? Essa é a pergunta verdadeira. O que vai ser de mim se eu cercear tanto você que você não vai mais poder ser você, você vai ter que ser outra coisa que não existe? E quando eu tiver consciência que eu fiz isso, o que vai ser de mim? Porque você está fazendo isso pro outro, mas é você que vai responder. E o outro, a hora que ele tiver força, que ele tiver uma mão amiga, que realmente ele confia, ele vai se libertar. E nunca mais vai olhar para você, nunca mais vai olhar para trás. E vai conseguir. E é uma tristeza, porque uma pessoa, porque você que fez isso, você provavelmente precisava dessa pessoa. Mas você acabou com a vida da pessoa, de tanto cercear a pessoa, de tanto querer que a pessoa fosse do jeito que você queria. Às vezes é um filho, às vezes é um irmão, às vezes é um pai, uma mãe, um amigo, que a gente vai e não percebe, né? Então, olha, a inteligência... Outras coisas que eu queria falar, eu vou falar aqui no meio antes que eu esqueça. Primeiro, que eu estava falando, eu acho que eu falei numa parte lá, né, do começo do vídeo, talvez eu tenha falado, vocês me desculpem se eu já falei isso, mas eu vou falar porque eu me lembro. E eu tive que, o vídeo só deu 30 minutos de vídeo e eu tenho que fazer o resto aqui da live e vou juntar com esse depois, vou postar lá no YouTube, porque acabou o espaço dentro do celular. Então, eu queria dizer o seguinte, que discriminação nesse mundo, pra gente ser o que a gente quer, tem de todos os lados, principalmente se a gente é feliz. Porque a maioria aqui é infeliz nesse planeta, a grande maioria prefere sofrer, fica caladinho, não sair da caixa, para quê? Para não espantar as pessoas da família, que não vão talvez mais aceitar ela, que nem o moço, né? Que precisava aceitar a religião, mesmo ficando perturbado onde ele ia, e pedindo ajuda para outra religião, mas nunca podendo falar para a família isso. É assim que muitas pessoas vivem, infelizmente. E então, se não é o seu caso, né? Aqui eu tô falando para quem consegue já se assumir, quem consegue ser leal consigo mesmo, e quem consegue, como é que se diz? Quem consegue seguir uma linha de raciocínio e pôr em prática, né? Porque se não colocar em prática aqui, tanto faz existe lei da prosperidade, se você não entrar dentro delas e praticar, não vai sair do lugar, certo? Então, por isso que eu discorro tanto tempo em cima de cada lei, porque elas são um compêndio, assim, elas são um resumo de tudo que tem nas religiões, que essas religiões falam. Se autoconhecer, conhece-te a ti mesmo. Jesus disse isso de outras formas. Praticar, amar ao próximo, que é a segunda lei.
Terceira lei, saber fazer escolhas, andar na retidão, está cheio de salmo que fala isso. Quarta lei, seja você mesmo. A hipocrisia foi o que mais Jesus combateu e bravamente ele combatia isso. Era o que mais tirava ele do sério, que ele um dia saiu do sério, que ele tinha atitudes mais drásticas, era como a hipocrisia. Ele era tão frio quanto a hipocrisia da época. Ele ia lá e botava cada um no seu lugar. Quer ver o exemplo de uma? Quando queriam apedrejar Maria Madalena, ou era uma outra, não era Maria Madalena, queriam apedrejar, ele começou a escrever no chão, na areia. Aí os sacerdotes que estavam na frente foram se afastando. E não se diz, né, porquê, mas de outras fontes eu descobri o que era. Ele estava escrevendo o nome de cada um que já tinha saído com a prostituta e que estava ali na frente, e que era sacerdote. Quando ele começou a escrever isso, ele começou a denunciar. Veja que atitude severa, denunciar. Ele começou a escrever, eles foram se afastando. E aí ele perguntou, atire a primeira pedra aquele que não pecou. O que eles fizeram? Botaram o rabo entre as pernas e saíram de fininho. E é assim, gente, é assim. Então, quarta lei, mínimo esforço. Não ser hipócrita. Quinta lei, batei e abri-se-vos-á, procurai e achareis. Isso é bíblico. E é a quinta lei, lei do desejo e lei do desejo e da intenção. Não é o teu ato que diz quem você é, é a tua intenção que diz quem você é. Se você está passando a mão na cabeça de uma pessoa e está sendo falso com ela, qual é a sua intenção? É acabar com aquela pessoa, com a sua falsidade? Não tem outra intenção. O que adianta passar a mão na cabeça se depois com a outra você vai apunhalar ela? Essa que é a sua intenção, né? Só que você não deixa ninguém perceber. Sexta lei. Lei do distanciamento. A cada dia deixar o seu fardo. Você faz o teu desejo, deixa ele lá na mão de Deus, não fica olhando toda hora, não fica preocupado. Vive o seu dia, vive agora. Sétima lei é a lei do Dharma. É a lei de você ser útil à humanidade com seus serviços. Existe alguma passagem que eu não estou lembrando agora, porque eu não sou de decorar a Bíblia, mas que fala que o seu trabalho tem que ser feito com aquilo que você gosta. Se você não vai aguentar ficar 8 horas por dia ou mais numa coisa que você não gosta. Então veja bem quando você for escolher ou quando você quiser forçar o seu filho a fazer uma coisa que você quer e ele não quer. Cuidado com isso. Então o que eu estou falando aqui são essas 7 leis que estão nesse livro. Se cada uma delas você praticar, ela está na sua religião. Essas leis estão na sua religião. Só que ele está colocando aqui de uma forma sem dizer geral, de uma forma geral. Você pode ter qualquer religião, pratique, que está dentro do que você aprendeu e vai dar certo. Então, aí vem, sim, eu estava falando da discriminação que a gente sofre para ser quem é. Eu, quando os melhores trabalhos eu tive foram mulheres que me contrataram. O melhor trabalho que eu ganhei mais foi uma mulher que me contratou. Por quê? Porque ela foi imparcial. Ela viu que eu tinha capacidade de ser uma professora de bateria tanto quanto um homem. E pelo meu currículo também, né? Eu tenho muito mais experiência do que um baterista. Em música eu tenho muito mais experiência, né? E claro que não adianta isso, você precisa saber tocar, né? Você precisa ter técnica para ensinar. E eu fiz técnica de orquestra e eu passo isso para bateria. Então você toca de forma muito mais sutil e musical, se você usar as técnicas que eu passo, né? Que eu passava, porque eu não dou mais aula. Então, o que aconteceu? No YouTube, quando eu postava lá,
Gente, tinha vídeo que não tinha um like. Pode ver lá. Vocês vão ver que tem visualização, mas não tem um like. Um like. Aí vocês vão perguntar, mas você proibia? Não. Eu tive que postar lá vários instrumentos, porque eu simplesmente fui mandada embora em 2009. Eu trabalhei de 2000 até 2009 nesse lugar e fui mandada embora. Era um trabalho que hoje eles transformaram em outra coisa, num projeto criado por 3 mulheres musicistas, e eles tiraram essas 3. Olha só. Eles vão lá e mexem, porque uma gestão escolhe, né? A gestão sai, entram outros e não querem nem saber, não dão continuidade. E mudaram a direção, mudaram tudo no projeto. E insinuaram que tinha corrupção, não tinha. Era tudo muito bem feito, fazia sucesso, era abrangido, eles abrangiam quase, acho que São Paulo inteiro e interior também. Era sensacional quando eu entrei. Depois, por algum motivo, eles foram me tirando da sede do polo, e eu também não reclamei, porque eu morava no interior e eu ia e viajava sempre. Mas eu gostava de viajar, nunca reclamei. E por contas d'água, me colocaram mais para o interior. Depois eles foram retirados da direção, essas pessoas que me contrataram. E eu continuei ainda no projeto. E aí, como mudou tudo e eu não tinha mais as pessoas que me conheciam, também resolveram me dispensar pela idade. Não queriam nem saber o trabalho que eu tinha feito. Imagine pra quê? Milhões e milhões de trabalhadores, mais uma, menos uma, vai fazer falta. Taquei um processo e ganhei. Então, quando a gente sabe qual é o nosso valor, ninguém atinge fácil, a gente nem derruba. E foi o que aconteceu. Por quê? Porque eu fui simples. Eu não mereço ser tratada dessa forma. Eu quero tudo aquilo que eu tenho direito, que até hoje eu não cobrei e não ia cobrar. Mas já que eles estão me tratando dessa forma, agora eles vão ter que pagar. E pagaram. Demorou, mas pagaram. Porque não é assim que se trata um profissional. E eu dava o sangue ali. Quantas vezes até, olha, já fui ameaçada com calibre 32 na cabeça, num polo que eu trabalhava. Já tive que dar aula com água rolando no meu pé. E eu já tinha trabalhado em orquestra. Você acha que o músico da minha capacidade tinha condição de trabalhar num lugar desse? Mas era isso que a secretaria fazia, Secretaria de Cultura. E eles não estavam nem aí. Não estavam nem aí para os professores e não estão nem aí. Se alguém acha, tem dúvida disso, isso é ilusão. E só que se deram mal, porque eu não sou qualquer profissional, eu sou a profissional. Por quê? Porque eu sou dedicada, porque eu estudei muito e estudo ainda, eu amo estudar. E eu tive, por conta desse negócio de me mandar embora, eu tive que me virar nos 30, sem direito nenhum, porque eles fizeram lá um teste, eu fui analisada por um doutor em música e passei no teste, e entrei. Só que eles esperaram o período de... assinaram na carteira, só que dentro de 30 dias ou 3 meses eles podem te mandar embora. E foi o que fizeram, aproveitaram os 3 meses e me mandaram embora. Foi uma covardia o que fizeram comigo. Pois bem, pagaram. E aí, o que aconteceu? Eu tive que me virar, eu tinha que dar aula, eu tinha que arrumar aluno desesperada. O mês que eles mandaram embora, eu não tinha dinheiro para comer. É isso que eles fizeram comigo. Daí o que aconteceu? Eu tive que pôr na internet, eu tocando piano, eu odiava, eu não queria fazer isso, mas eu tive que fazer, eu não tinha de onde tirar dinheiro, eu tinha que arrumar aluno. Então eu fui, postei tocando piano, violino, violão, bateria, que mais? Violão eu tive que aprender em 3 meses para pegar aluno de violão. E os meus alunos de violão entravam no conservatório, que é difícil entrar nesse conservatório, eu não sei agora.
Mas na época era dificílimo entrar, só entrava gente que já estava estudando há muito tempo, quase se profissionalizando. Era assim o jeito que eles colocavam músico dentro do conservatório. Da cidade mesmo, iniciante, os meus entravam. Eu coloquei uns 5 ou 6 lá. Por quê? Porque era muito exigente o teste. E vinha gente de tudo quanto é canto. Né? Era aluno iniciante da cidade tendo que competir com gente profissional, semiprofissional, sem diploma. Eles vinham para pegar diploma. Não tinha que pagar muito, quase nada, só pagava a inscrição. Então era duro aqui o jogo. E mesmo assim, eu com 5 meses de estudo de violão, que eu fiz sozinha, violão erudito, é isso que eu tô falando, violão erudito iniciante. Ensinava os meus alunos e eles entravam. Coloquei uns 3 ou 4 ali, de violão, mais uns 3 ou 4 de piano. E sabe o que faziam? Eles tinham aula comigo, cobravam um preço módico, quase simbólico, porque era uma cidade onde não é só aqui. Imagine que eu vou pagar aula de música para o meu filho. Meu filho tem que fazer curso técnico. É uma ignorância geral. É uma ignorância geral nesse país. E de uma forma certa até que tem fundamento, porque o músico aqui não tem muita segurança mesmo. Então acontece assim também com o músico que vem para cá, que vem para esse país aqui, né, que nasce aqui, o infeliz, ele não vai ter muita sabedoria, né, porque não tem tanto assim, e além de tudo, não vai ter lei que proteja ele quando ele for profissional. É uma desvalorização total. Valorizam a bossa nova, Vila Lobos, na hora do vamos ver como é que é para o músico mesmo, um profissional. Pouquíssimas orquestras, pouquíssimas. Mas não é bem isso que eu quero falar, né? Eu já desvirtuei o assunto. Então, voltando. Por que eu fui discriminada sempre, não foi uma vez só, e por que eu coloquei tanto instrumento tocando lá? Primeiro, por causa da discriminação, mesmo que chega uma hora que você não aguenta. Segundo lugar, porque já tive companheiros que eu me fechava em vez de estudar meus instrumentos para não incomodar o outro. Deixava de ser o que eu era. Então ali eu pus tudo que eu podia fazer e ponho até hoje. E ponho a hora que eu quiser. Não estou nem ligando se tem lá, que se não tem. Nunca liguei para isso. O que eu queria era mostrar para o aluno, botar um site no meu cartão e falar, olha lá o que eu estou tocando. Era para o meu aluno que eu fazia o site, sempre foi. E ali tem um monte deles lá tocando. Então eu nunca esperei ter 350 assinantes naquele site. Isso pra mim, é o mesmo que ter 1 milhão. Se vocês querem saber, pra mim significa ter 1 milhão lá. De like, tem um lá que tem 16 mil, um vídeo de uma menina de violão, que era até minha vizinha. Tem mais de 16 mil visualizações a menina, tocando violão, iniciante ela. Não sei explicar por que tem tanta visualização, eu não sei por quê. Porque ela tá tocando, tá bonito, tá. Mas não tem nada especial. Só que tem mais de 16 mil visualizações. Acho que é o vídeo que tem mais visualizações. E vou dizer uma coisa pra vocês. Pra mim, o que importa no meu trabalho não é visualização, não é like. É passar alguma coisa que sirva pra alguém. Aqui, nesses vídeos que eu posto, se tiver um, eu já fico feliz. Porque um atrás dele tem 1 milhão. Agora imagina se eu estou fazendo alguma coisa errada, uma coisa duvidosa. É a mesma coisa, gente. E o pior é que você vê que a grande maioria gosta de coisa porcaria. Tem vídeos que bombam por causa do rótulo. Às vezes é um rótulo que inspira alguma coisa bem porcaria, que aí você vê como é que está o nível das pessoas, aquilo explode. Então, a gente já sabe, eu pelo menos sei, que visualização não quer dizer nada. Like não quer dizer muita coisa não. Não quer.
Porque eu já vi eu vi mais porcaria com like do que coisa boa. Eu já vi muita coisa boa aqui com pouco like. Coisa muito boa. Não tô falando meu não, tô falando de outros. Que tem pouco like. Em relação às porcarias que bombam. E isso é triste. É triste a gente saber, né? Por outro lado, é um consolo, porque a gente sabe que se tem pouco like é porque tem conteúdo. Tudo que tem um conteúdo que vá dar um trabalhinho para a cabeça da pessoa tem pouco like, né? Então, pra mim, olha, sinceramente, eu coloquei os vídeos lá, então por isso. Não foi pra mostrar, ai, como ela toca tudo, ai, que metida. Eu já sentia esse tipo de vibração lá. Sentia muito no começo. Ai, que pretensiosa. Vinha a gente me corrigir, vinha a cara dar pitaco. Aí eu dava um pé naquele lugar em cada um. Porque, dá licença, eu não sou estudantezinha. Eu já passei por muitos e muitas professoras e muitos professores no Brasil inteiro. Já toquei em orquestra, vocês acham que eu vou me deixar levar por alguém que aparece lá, caído de não sei onde, que às vezes trabalha num lugar que tem nome, mas o próprio professor não é muito bom, que eu já vi isso. O lugar tem um nome assim, fora do Brasil. Quando você vai ver um monte de professor se pendurando nos antigos que deram nome para o conservatório, mas que não valem aquilo ali. Tanto é que quando o conservatório terminou, praticamente com a morte do diretor de 20 anos, que era o Neves, em vez deles serem testemunha do Neves a favor deles, a favor dele próprio, que tinha sido tirado injustamente da direção por esse mesmo grupo que me tirou e tirou a Pistão, viraram as costas para quem tinha dado trabalho para eles dentro do conservatório. Era disso que era formado esse lugar, graças a Deus que eu nunca trabalhei ali. Enfim, são coisas, histórias, né? E lei do mínimo esforço. Como eu não tinha muita paciência e nem ia ser diferente, vocês podem ver lá que tem vídeo meu, que é aquilo mesmo, eu tô com a cara fechada e não olho pra câmera, porque eu não estava fazendo para aparecer aquilo ali. Eu estava fazendo para arrumar aluno para sobreviver, porque tinha me mandado pra rua com uma mão na frente e outra atrás, de novo. Então é isso que a gente tem que enfrentar. Mas tem que aceitar, e eu aceito, agradeço, porque aprendi muito e tô muito bem hoje, graças a Deus. Porque nunca me revoltei. As coisas que eu fiz foi para pedir meus direitos, que eu tinha direitos e recebi, porque tinha. E isso a gente tem que fazer. Eu tô comentando isso porque às vezes a pessoa assiste o vídeo e fala, ai, lei do mínimo esforço, eu ser eu mesma. Você ser você mesmo vai te trazer muito mais energia. E qualquer um pode ser. E não é ser você mesmo, é ser você com defeito, ser você com raiva, você processando as pessoas, ser você pedindo seus direitos, porque se você não lutar pelos seus direitos, tem gente que leva e leva mesmo, te deixa arrasado, né? É você ter o direito de empinar seu nariz quando querem te afundar, é você ter vaidade. Isso tudo é ser você. Quando você é você, ter orgulho, ter vaidade, ter egoísmo, não vai mexer aqui, porque aqui é meu. Aqui é meu lugar, não vai atrapalhar. Entende? Então, se a gente não bate o pé e não segura essas coisas, vem sempre alguém querendo tirar você da jogada. Isso sempre vai ter. E não é só com mulher, não. É com todo mundo, em todas as áreas. Então, aprendi a manter as minhas coisas, aprendi a me manter em equilíbrio. E aqui ele fala, a inteligência da natureza funciona sem nenhum esforço ou atrito, espontaneamente, certo? Então,
a gente tem que se integrar com a natureza. É tudo um ciclo de dar e receber constante na natureza. E a gente faz parte disso. Outra coisa que eu nunca deixei de fazer, apesar de todos esses tumultos da minha vida, ajudar semanalmente. Não importa fazendo o quê. Eu sempre tive um horário semanal para ajudar e tenho até hoje. Por isso que eu tenho energia. Apesar de todas as trombadas que me deram, eu tenho força e muito mais do que eu tinha. Então, o mínimo esforço, ele acontece quando as suas ações são motivadas pelo amor. E apesar de eu entrar, né, com recurso, apesar de eu entrar na justiça contra um trabalho que eu fiz com amor e pouco reconhecimento, que o reconhecimento eu fui ganhar na justiça, porque o reconhecimento deles foi me botar pra rua sem nada, sem direito nenhum, sem nem salário. Esse foi o reconhecimento de 9 anos, da Secretaria de Cultura para mim. Então, o que acontece? Quando isso acontece, ainda existe amor pelo que eu fiz. Eu não me arrependo, porque eu sei que eu passei para muita gente, era mais ou menos uma média de 800 alunos que passavam por mim, todos os anos. E eu dei para esses alunos, todos os anos, muito conhecimento. Era conhecimento de orquestra e conhecimento de percussão dos melhores professores que eu já tive. Já estudei com Pascoal Meirelles, que foi baterista do Gonzaguinha, filho do Luiz Gonzaga. Já estudei com o Pinduca, não é o Pituca, é o Pinduca, Luiz da Anunciação, que tem livros escritos para percussão. Fiz prática de orquestra com ele e marimba, xilofone, um toque especial que ele ensinava, que veio dos Estados Unidos quando ele estudou lá. Então eu tinha muita base boa, e tenho, e passava para os alunos. Então isso é amor, porque eu não ganhava para passar isso. Eu não ganhava o suficiente, mas eu passava. Mesmo meu aluno que pagava bem menos, eu sempre passei o melhor. Eu sempre dei o melhor para quem veio estudar comigo. E não acho que fiz errado, porque o que eu tenho hoje é paz. O que eu tenho hoje é tranquilidade para fazer o que eu quiser. Isso é bom demais. Então, o mínimo esforço, então, ele é ativado quando é feito por amor. Isso, nunca deixei de fazer nada na minha vida sem amor. Até o fato de ir dar uma força para alguém, eu faço por amor, às vezes eu nem cobro. Aliás, a maioria que eu faço de auxílio aqui no Instagram, eu não cobro. É porque eu gosto de ajudar. Eu gosto de ajudar. Só